Hello, hello, eu sou Cíntia Pamplona. Olá pessoal, eu sou Rafael Batista e vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Dessa vez com o João Magalhães. E eu vou ler, pessoal, a descrição aqui é grande, tá bom? João, ele é engenheiro de produção da FRJ, meu colega de instituição, não de faculdade, né? Mas vamos lá, engenheiro de produção da FRJ, carioca, transformou sua paixão por ensinar em um conglomerado educacional. Aquele que superou adversidades e provações para alcançar seus sonhos e ajudar outros a fazerem o mesmo. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e vamos começar a contar essa história aí, porque é bem legal. É bem legal. Obrigado, eu que agradeço aí, agradeço o convite. Obrigado mesmo, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Pô, obrigado, uma honra aí, ficando importante, né? E Conta um pouco, então, pra gente como é que é a sua empresa hoje e aí a gente depois volta para como começou. Tá bom, tudo bem. Então hoje a Primum, na verdade, é um ecossistema educacional voltado para a saúde, para a área da saúde. Então a gente tem muitos cursos voltados principalmente para médico e saúde mental, né? Então hoje a gente é composto por 4 marcas, são elas a Aristo, que é um curso preparatório para provas de residência médica, o CBI, chamado Child Behavior Institute, né? Na sua origem. A nossa origem é o Instituto de Comportamento Infantil. Já. E o CBI é voltado para cursos de saúde mental, pós-graduação principalmente. Então, todos os tipos de transtornos de comportamento, por exemplo, ansiedade, depressão, até burnout, que é um tema que está muito na moda aí, muito em alta. A gente fala bastante disso também. O BBI, que é uma empresa voltada para gestão, principalmente gestão de saúde, gestão de médicos, gestão de carreiras. E a faculdade Primum, em São Paulo, que antigamente se chamava BWS, talvez alguns conheçam como BWS. Sim. Ou Pele Saudável. Hoje se chama faculdade Primum, Primum, que é voltada para curso de pós-graduação para médicos. Então hoje a gente tem, o nosso grande objetivo é ser top of mind dentro de educação continuada para saúde. Então, quando um médico ou quando um profissional da saúde pensar em fazer um curso, que ele pense na Primum. Então a gente quer realmente abraçar a carreira do médico, a gente quer abraçar o médico e quer trazer ele justamente para uma transformação pessoal e profissional dentro da Primum. Esse é o nosso grande objetivo. E essas 4 áreas são todas, alguma é online ou nenhuma é online, ou tem no Rio de Janeiro, só tem em São Paulo, como é que funciona? Ótima pergunta. Aqui eu vou até fazer uma diferenciação entre online, teórico e presencial e prático, né? Porque muita gente associa online com teoria e presencial com prática. Mas na verdade são duas coisas totalmente diferentes. Então todas as empresas do grupo, todas, elas têm um foco muito grande em prática. Sim. Mesmo as empresas que têm curso online têm um foco em prática. Então o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma aula presencial prática, você pode ter uma aula presencial teórica, expositiva, por exemplo. Você pode ter uma aula online teórica, você pode ter uma aula online prática. Por exemplo, com um simulado que você consegue simular um atendimento de um paciente, até eventualmente uma telemedicina incorporada dentro do ambiente do aluno. Isso é uma aula online, mas é prática, né? Então são duas coisas diferentes. Então todas são bastante práticas. Em relação ao online e presencial, todas as pós-graduações médicas são presenciais. Algumas têm uma parte online, teórica ali, que é justamente para dar uma base, para preparar você para ir melhor para a prática, mas todas têm muita prática. Dentro da saúde mental e da gestão, ou seja, dentro do CBI e BBI, todos os cursos são 100% online. A gente está começando agora um modelo híbrido, principalmente na parte de mais psiquiatria, na parte de tratamento para autismo, por exemplo, que é uma parte importantíssima nossa também, e que a gente está começando também o modelo híbrido e presencial. E na parte da Aristo, a gente tem cursos 100% online, que são preparatórios para a prova de residência médica. Tem outros preparatórios, como por exemplo para a prova de revalida dos médicos também, preparatórios para provas de título, que é aquela prova que o médico faz para um determinado conselho, para ser um especialista. Então, se eu quero ser, por exemplo, dermatologista, eu tenho que seguir alguns critérios de prática, etc., né, na sua história, né, na sua carreira, mas eu também faço uma prova para ser chamado de dermatologista. Né? Além de da residência? Não, se você fizer residência, você pode ser chamado de dermatologista. Certo. Mas muitas pessoas, além da residência, fazem a prova e muitas pessoas que não fazem residência, porque você tem muito mais médicos formados do que vagas de residência. Né? Sim. Então, se ele não fizer residência, ele pode também ter uma atuação prática, fazer uma pós-graduação eventualmente, e disso você fazer uma prova de título da dermatologia. Não sabia. Não, por isso que às vezes eu acho que tem umas pessoas que são médicos da família e depois eu vejo virou dermatologista. Pois é, pode. Eu tenho uma conhecida que é assim. Eu tenho um amigo que não fez residência, porque na época acho que ele foi ser militar e agora ele também acho que é cardiologista. E não chegou a fazer residência. Deve ter sido isso. Deve se especializar isso. Especializar. Você tem que ter alguns pré-requisitos de histórico, né? De tempo de profissão e tal. Depende do conselho. É mais demorado que a residência, né? Mas a residência é um vestibular. Eu vejo os amigos médicos
Tipo assim, acaba a faculdade, tem mais um vestibular pra É encarar. um vestibular. Então tem cursos que a pessoa que não precisa... Porque a faculdade em si é em São Paulo. Exato. A faculdade, principalmente médica, é em São Paulo. Exatamente, Aham. é em São Paulo. Mas como a gente tem muitos cursos online também na parte de saúde mental Os e estados residência, a gente tem conseguem- tem abrangência Brasil inteiro. Mas você falou várias empresas, BBI É. e tal. Mas qual que você fundou uma e depois fundiu com outras? Como é que foi isso? Legal. Qual que você começou e depois foi expandindo? A gente começou no CBI, né, que é de saúde mental. Então sim. foi um encontro aí que a gente teve, eu e o Dr. Gustavo Teixeira, que mora nos Estados Unidos, mora em Miami. E assim, foi um encontro até casual, entre amigos em comum e tudo mais. E a gente fundou realmente essa escola voltada para, na época, comportamento infantil. No início, né, era para comportamento infantil. Depois a gente expandiu para saúde mental como um todo na infância. Depois saúde mental como um todo. Então o CBI foi a primeira empresa aí, desse grupo que eu fundei. Depois a gente fundou o BBI também, junto até também com um contemporâneo nosso lá da engenharia de produção na FRJ. E o BBI também cresceu bastante. Assim, o BBI, que é de gestão, bateu muito de frente com concorrentes, né, de gestão que vocês conhecem muito bem, grandes players. E aí, essas foram as duas empresas que eu fundei, né? E aí depois a gente fez uma fusão com a Aristo e com a Faculdade Primo, que na época se chamava Que já BWS. existiam. Que já existiam, sim, esses exatamente. já existiam. E esse negócio de gestão de médico é o que? É fazer o financeiro dele, o contábil dele? É o quê? Ótima Tipo, pergunta. Sim, a gente tem gestão de clínicas e consultórios, por exemplo, é uma das pós-graduações mais procuradas. Muitas vezes essa pós não é feita por médicos, muitas vezes essa pós é feita por pessoas da clínica dos médicos, né? Pessoas que cuidam dessa parte, mas muitas vezes o próprio médico faz para entender o que está acontecendo, né? Sim. Porque o médico tem uma dor que é o seguinte, ele sabe quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou na conta. Mas ele não sabe para onde que saiu, ele não sabe muito bem do que entrou, de que era, quanto que era consulta, quanto que era procedimento, a gente não tem essa visibilidade, né? Então isso é uma coisa importantíssima, é uma coisa que sim, mas a gente tem uma outra parte muito importante também, que é a carreira do médico. Então, o médico, muitas vezes, ele não quer seguir carreira médica, por incrível que pareça, né? Ele não quer ser médico, ele quer fazer alguma outra coisa, muitas vezes até empreender. Né? Como, por exemplo, o fundador da Aristo, que é o Eduardo, ele era um médico, passou para residência, desistiu de tudo para fundar a Aristo também. Né? Então, assim... Que é voltada para médicos. Que é voltada para médicos, Sim. que é preparatório para a prova de Mas residência médica. acontece do médico não querer exercer desde o início? Acontece. Por exemplo, pressão familiar. Pode acontecer. Isso é uma coisa que a gente quer fazer. a família toda de médico, o cara entrou pra medicina e odeia. Isso acontece pra caramba. Acontece muito, tá? Agora, o que acontece pouco é esse cara perceber a tempo e ter coragem de sair e fazer o que ele quer. Gente, porque medicina, né? É. É muito complexo. muito Você fica complexo. muito tempo e é difícil passar no vestibular. E normalmente quando é faculdade particular é muito caro. Então é um investimento muito alto pro cara falar, não tô afim não. Mas acho que tem profissões assim que... Acho que médico e advogado é a principal, assim, de querer que o filho seja, e a carreira, Engenheiro. e o sobrenome da família vai passando. isso. E depois vem a engenharia, né? A engenharia depois vem a passa um engenharia, pouco verdade, também. verdade. Isso acontece. Porque o sobrenome, no caso do médico, do advogado, às vezes é muito importante, né? E aí Eu o acho que o sobrenome pai tem conta esse muito. sonho, né? De, não, você vai ser o próximo e tal. E muitas vezes a pessoa não quer fazer aquilo. Né? Entendi. E aí ela pode se formar e querer fazer, por exemplo, essa parte de empreender e faz um curso com você Pode. nessa parte. Pode, exatamente. Tu pode. transforma o médico num empreendedor. Empreendedor. Assim. Ou num gestor da saúde. Então, às vezes, o médico, por exemplo, ele quer ser diretor de um hospital, por exemplo. Ele não quer seguir carreira técnica Que médica. precisa ser médico, né? Alguém que assina pelo hospital ou não. Você precisa ter um médico, mas existe uma preferência, sim, por médicos na área de gestão hospitalar, por exemplo. Existe Mas uma pode ter preferência. dois, né? Pode ter um Pode. engenheiro de produção e um médico. O médico assina, Normalmente acontece isso. e Você o tem um cara faz de administrativo, novo, você tem um técnico, normalmente você tem isso. Mas tem muito médico que quer ser o administrativo também e tem essa oportunidade. Existe isso, né? Entendi. E E a o faculdade fica onde em São Paulo? A faculdade, na verdade, são 2 prédios que nós temos lá, que são praticamente 2 hospitais, né? Não são 2 hospitais, mas praticamente, porque são 2 prédios que têm praticamente clínicas e consultórios, são 2 prédios que a gente faz muito atendimento de pacientes. Não só ensina, não, já atende. Não, que aí serve como prática. Prática, exatamente. Lembra que eu falei que a gente é focado em prática? Então, são 2 prédios só com clínicas e consultórios, com atendimento, parece realmente... Então, quando a pessoa faz mesmo. após, ela vai ter lá o teórico, mas ela tem a prática com pacientes reais pacientes ali. reais. Porque exatamente. paciente que não é de graça, ele vai lá e sabe que a pessoa está estudando ainda. Isso, exato. Na verdade, Legal. assim, na maioria de graça, tá? Mas você tem alguns procedimentos que você precisa cobrar porque você tem um insumo, né, que você utiliza que muitas vezes é bastante alto. A gente tem parceria, por exemplo, com o SUS. Então, muitos pacientes do SUS vão lá para fazer atendimento lá. Então, você consegue também desafogar um pouco do SUS e dar um atendimento de qualidade.
E o estudante, sim, ele sabe que é um estudante, logicamente, isso é uma coisa importante, mas toda a sala, toda a prática tem o que a gente chama de preceptor, que é um médico especialista que fica ali orientando e fazendo. Não vai ser uma pessoa que vai lá diagnosticar o que a outra tem sem estar formado, né? Exatamente. Tem uma pessoa por trás ali. Exatamente. Na verdade, assim, todos os nossos alunos de pós-graduação médica são médicos. Então, eles podem fazer tudo o que eles fazem ali. Eles poderiam fazer. Tá? O médico, se um médico formado, ele não é cirurgião, não fez residência de cirurgia, mas ele precisa eventualmente ou quer fazer uma cirurgia, em teoria ele pode fazer. Tá? Ele pode fazer. Então, tudo que é feito ali, o médico poderia, o estudante poderia fazer. Porque apesar dele ser um estudante de pós-graduação, ele é médico. Ah, sim. Mas mesmo assim, tem uma pessoa especialista na sala, exatamente. Antes da gente entrar na história do João, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o futuro da medicina no mundo, assim? Não, porque eu acho que às vezes eu vejo matéria na televisão que tem pouco médico. Que eu acho que tem que ter um médico a cada X mil habitantes, tem uma média dessa. Não sei se o Brasil atinge. Mas também eu tenho amigos que são médicos, o filho agora faz medicina e tal, e que se preocupam porque eles acham que tem muito médico, mas os números dizem que são poucos. O que você acha disso? Você está certíssimo. Assim, na verdade, não se abre nova faculdade de medicina oficialmente ali via MEC, né, há muitos anos. O que tem acontecido é que tem sido abertas algumas faculdades via judicial, uma liminar. Né? Então, o cara quer abrir uma faculdade de medicina, ele vai através da justiça, já que a gente não consegue abrir hoje faculdade médica via MEC, ou via Mais Médicos, ou via governo. Burocracia, não querem abrir? Não querem abrir, exatamente, não querem abrir, justamente para não aumentar muito o número de médicos, justamente isso. Então, você tem faculdades abrindo via judicial, mas hoje você forma mais ou menos aí, no Brasil, uma coisa como 40 mil médicos, 30, 40 mil médicos, os dados variam um pouquinho, mas nessa ordem de grandeza. Tá? E a expectativa é que isso aumente muito, de fato, para o futuro. Qual que é a grande preocupação dos médicos? É que haja uma competição muito grande e com isso você tenha uma certa desvalorização do médico, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter muito médico, você vai ter uma competição muito grande, então você tem isso e tudo mais. Então existe sim essa preocupação. Tá? Se você perguntar para mim se eu acho que isso vai acontecer, eu não acho que isso vai acontecer. Tá? Eu acho que não. Acho que a profissão do médico vai continuar sendo muito valorizada, como acho que sempre foi, como continua sendo. Existe uma discussão ali de plano de saúde, vocês devem acompanhar e tudo mais, mas eu acho que é uma profissão muito valorizada e vai continuar sendo. Então, existe essa preocupação por parte dos médicos, sim. Tá? Agora, se é muito ou pouco, depende de como você olhar o contexto. Pelo seguinte, né? Você tem alguns dados, por exemplo, que dizem que são poucos médicos, se você olhar por número de habitantes e tudo mais. Tem dados que dizem, por exemplo, que ninguém forma mais médicos do que o Brasil no mundo. Acho que só a Índia, sei lá. Acho que é o segundo que mais forma médicos. São médicos muito bons na Índia, né? Acho que é bem referência. Sim, também é referência, lá. Com certeza. Você tem informações muito boas lá. Então, eu não acho que vai acontecer um movimento... Muitas pessoas falam, é a uberização dos médicos. Não acho que isso vai acontecer. Tem esse termo já. Tem esse termo, tem. E é uma preocupação real. Mas a minha opinião é que isso não vai acontecer. Nunca imaginei isso, gente. Que poderia ter tantos médicos. Até porque a faculdade de medicina não é uma coisa simples, assim. Não. Nem de você passar, não é uma coisa que é barata. E você conseguir concluir o curso e depois se especializar. Porque você acha que o médico tem que se especializar em várias coisas. Exato. Não é uma das profissões mais complexas, eu acho. Me abriu o olho isso. Eu não tenho, por isso que eu perguntei, assim, uma dúvida pessoal que pode até ajudar quem está assistindo. Porque eu ouvi também que, assim, número de médico por X mil habitantes é baixo. Mas também está muito concentrado na capital. Você pega a cidade do interior que tem um. Exatamente. Porque ninguém quer ir para lá. Exatamente. Então, assim, na capital está mais concentrado. Então, assim, a média do Brasil dá baixa. Mas na capital dá alta. Exato. E aí no interior que dá para fazer. Inclusive, essa família de amigos falou, não, meu filho vai para o interior. Eles já não são da capital, mas não são de uma cidade pequena, mas vai mandar para mais interior ainda, porque lá ele vai ter mais oportunidade. Com certeza. E eu fiquei chocado, porque eu falei... Como é que pode? Assim, medicina é caro, medicina é difícil de passar, como é que tá vindo muito médico, né? Por isso que eu fiz a pergunta. E outra preocupação, inclusive, pelo qual não se abre muitas faculdades de medicina hoje, é em relação à qualidade do curso. Porque hoje é assim, hoje é caro, hoje você tem curso de excelência. Mas se você começar a pulverizar muito, você começa a ter... Começa a baixar o preço. Baixar o preço, mercado, muitas vezes abaixar a qualidade. Então isso também é uma preocupação. Tá? Então, assim, isso é uma discussão que está em nível STF, só para vocês entenderem, tá? Isso é nível STF. Então a gente está falando aqui de uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas essa discussão está no STF, de abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Mas se eu fosse aqui um palpite, eu diria que não vai acontecer a uberização dos médicos, que é o que muita gente teme aí. Era essa opinião que eu queria de alguém da área mesmo. Não. Legal. E como é que a pessoa, por exemplo, um paciente, como é que sabe lá do atendimento? Isso é divulgado de alguma forma? Porque é importante os pacientes também para vocês, né? Com certeza, muito importante. Isso é um desafio nosso. Saúde para Já podia conectar com eles aqui. É verdade. A gente chamou... Você conhece Saúde para Já? Não.
da Paula, ela veio aqui no podcast, ela tem legal. um... Um Aí, ó, já vamos fazer a conexão aqui. Ela tem um Ela aplicativo onde... Que tem serviços de médicos com valores mais baixos. E aí a pessoa entra lá, eu quero médico tal. E aí tem ali os médicos que se cadastraram no aplicativo dela e ela faz a marcação da consulta. Eu acho que ainda não é aplicativo, é site. Ela tá montando o aplicativo. É isso, Você entra no site é. e fala assim, eu quero pagar R$100 a consulta ou menos por um cardiologista. Ela vai te dizer Os próximo que tem, onde próximo você mora. onde você mora. Mas E como é aí que isso vocês dá conseguem média. captar esses pacientes? Então, a gente trata o paciente como se fosse um cliente, tá? Assim, como se fosse Sim. realmente, porque ele é um cliente pra gente, né? Então, o paciente, ele é a logística do paciente, ela é muito importante para que a gente tenha mais prática, que é o que a gente quer. Né? Sim. Então, como é que a isso gente deve faz? fazer toda a diferença, a prática, Toda a diferença, exatamente. O nosso grande diferencial é a prática. E a gente tem parcerias com hospitais, como por exemplo o SUS, né? É uma parceria que a gente tem para conseguir paciente e a gente também tem uma divulgação disso. E a Faculdade Premium, que é a antiga, como eu falei, BWS, ou Pele Saudável, algumas pessoas conhecem por esse nome, ela é referência, principalmente em dermatologia e medicina estética em São Paulo. Em outros também, né? Nutrologia, medicina esportiva, tricologia, mas ela é referência. Então as pessoas vão porque ela... Tricologia. Tricologia é para cuidar do cabelo. Exatamente, cuidar do cabelo. Cara, mas tricologia é uma coisa muito em alta hoje em dia, né? Muito em alta. Em homens também, né? Pra mulher também, porque tem alopécia, né? Muitas mulheres sofrem de alopécia. Exato. E homem agora tá com esse negócio de implante, então tem todo eu faço tricologia. Tipo, mulher depois da gestação normalmente tem muita queda de cabelo, então é uma coisa que tá muito em alta. Não sabia que era esse o nome. Aqui. Tricologia, é um dos nossos fortes também. Então o pessoal conhece. E aí não é... Tem vários cabeleireiros que fazem cursos de tricologia, né? Sim, tem. Na verdade, assim, o nosso foco é médico. Tá? É médico. Tá. Mas você pode ter profissionais de outras áreas que podem eventualmente fazer um curso para entender como é que funciona. Não vai receitar remédio e tal. Não vai atuar com a parte médica. Mas eu frequento uma clínica de dermatologia com uma tricologista. Ela é uma dermatologista especializada em cabelo. E aí a própria clínica tem embaixo uma área de tipo salão que faz o tratamento. E aí tem uma tricologista ali que não é médica, mas que provavelmente conversa diretamente com essa médica e passa ali com as suas orientações pro fio em si, não para crescimento e etc, mas para cuidar do fio do cabelo. Exatamente. Não do couro cabeludo, talvez, mas enfim. Exatamente, é isso. Legal, vendo e aprendendo. Legal. Exatamente. E o João, quando que veio isso? Vou empreender na área médica, um engenheiro de produção. Difícil, tem pai médico, mãe médica, alguma coisa assim? Nada médico, não, nada médico da família. Da onde veio o estalo? Na verdade, assim, tudo começou na faculdade ainda, né? Enfim. E nos 2 primeiros anos da faculdade, nos 4 primeiros períodos, você deve lembrar disso, acho que hoje não mudou, você não podia estagiar. Você fez faculdade de... Ele apresentou, mas as pessoas podem não ter prestado atenção. Engenharia de produção na FRJ. Engenharia de produção. Não tem nada a ver com o que eu faço. Esses 4 primeiros períodos a gente fazia junto. Eu era da elétrica, misturava todo Ciclo mundo. básico. Misturava todo cálculo mundo. físico. Prova unificada. Exatamente. Não, eu não peguei prova unificada, não. Eu sou mais veterano. Eu acho que foi o penúltimo ano, assim. Na verdade, a gente ficava, assim, amo a FRJ, a instituição, mas tinha um sistema lá, era qual era? Sigma, sei lá, Siga, que tu se matriculava. E aí você ficava procurando os professores mais tranquilos, né? Tipo, a tinha turma que dava 80 alunos, outra turma 5, tipo, eu não vou nessa não, né? Esse cara vai reprovar a gente. Aí a gente misturava todo mundo. Aí eu ia fazer lá no Bloco F algumas aulas de física, de cálculo, dava uma procurada no professor mais tranquilo. Verdade. Tu fazia isso também, né? Então. Todo mundo fazia, todo não tem jeito. Fazia. Né? Mas até porque eu não me identificava com a engenharia de produção. Então não era uma coisa que eu queria. Poxa, tinha uma matéria que era mecânica aplicada às máquinas. Cara, eu não queria aquele negócio, entendeu? É aquilo que eu falei um pouco da medicina. Muitas vezes as pessoas vão conforme a família vai orientando ali, porque você é muito novo na hora que você escolhe, né? E eu fui nessa onda, né? Assim, a verdade é a seguinte, meus pais pensaram, o que dá dinheiro? Né? Cara, medicina, direito e engenharia. Engenharia é o mais neutro ali, né? E na época a engenharia de produção era o que diziam que era e tal. Então eu fui na onda, mas eu não queria fazer aquilo. Então, de fato, tinha isso sim. A gente procurava ali o professor que ia ser mais tranquilo. E eu tinha uma empresa na época, né? Que eu vou falar aqui agora. Então, também precisava de mais tempo para se dedicar à empresa. Então, realmente tinha isso sim. Mas, então, tudo começou na faculdade. Nos 2 primeiros anos, no ciclo básico, a gente não podia estagiar. Acho que isso não mudou. Acho que era o dia inteiro. É porque era de 8 a 5. Era integral, exatamente, porque era integral. Mas, cara, a gente precisava ganhar um dinheiro, né? E a faculdade era muito longe, lá no fundão, aqui no Rio de Janeiro, não sei quem conhece, mas era muito longe, então a gente precisava fazer um dinheiro. E o que eu sabia fazer, eu tinha acabado de passar no vestibular mais difícil na época no Rio, né? Que era o engenheiro de produção na FRJ, que eu sabia fazer era vestibular. Então, para ganhar um dinheiro, eu
comecei a dar aula particular na faculdade para ensino médio, para preparar as pessoas para o vestibular. Legal. Só que, assim... Você fazia faculdade, mas dava aula para quem estava prestando o vestibular. Exatamente, para o ensino médio, principalmente. Exatamente, né? Mas pegava ali... Eu comentei aqui em off, né? Que eu também dava aula. Pegava do segundo grau todo, né? Segundo grau todo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Porque você começa ali no pré-vestibular, aí você vai para o segundo ano, vai para o primeiro ano, e você vai descendo. Às vezes tive aluno até de ensino fundamental também, para passar nas matérias, né? Então, mais cansativo. Professor particular. Mais cansativo. Professor particular. Exatamente. E aí, assim, eu já, desde o colégio, né, eu já dava monitoria, então... Eu estudei no Santo Agostinho, o pessoal dizia que parecia uma prisão, né? Muita gente tinha Santo fazer essa analogia. É bem rígido. Bem rígido, exatamente. Mas eu adorava. Bem tradicional, né? Bem tradicional. E eu ficava não só estudando no tempo de aula, que era bastante coisa, como pós da aula também, né? Então, e eu ajudava meus amigos a fazer a monitoria. João era o nerd. João era o nerd. Era que ele queria sentar do lado ali, ó. Quero sentar do lado dele. É dele que eu quero sentar do lado. João tinha um monte de amigos. Então não sentava em volta e tal. João, pega seu caderno aí, da véspera da prova. Deixa eu tirar xerox do seu caderno. Eu tô falando aqui, mas não é bullying, porque eu também era o nerd. Então. Os amigos falam, cara, você era o nerd. E a gente fazia amizade com você pra gente poder colar de você e tal. Mas agora todo mundo é amigo, tá vendo? Mas era isso. Né? O que era de nego querer ser nosso amigo véspera de prova, isso não aí. Tá no gibi. Vamos lá em casa, né? Com pão de queijo. Aproveita e me ensina aqui esse negócio. Isso aí. Então, assim, eu já estava acostumado, já sabia fazer e era o que eu gostava de fazer. Então, quando eu comecei a ver que aquilo era o que eu queria fazer, porque você pegar um aluno, né, que o cara não acredita que ele pode eventualmente passar no vestibular que ele quer passar, o cara que não tem nem essa pretensão muitas vezes, e você mostra para a pessoa que ela pode fazer aquilo, primeira coisa você já muda. Porque quando a pessoa acredita que ela pode, ela já muda o comportamento. Sim. Né? E quando você vê que a pessoa conseguiu aquele negócio, é uma satisfação que não tem preço. Né? Não tem preço. Mas a gente está falando aqui de ajudar uma pessoa, na maioria das vezes de escola particular, que na aula particular a maioria das pessoas era de escola particular, a passar no vestibular. É uma super transformação. É uma coisa muito legal. Mas a gente está falando de uma transformação de uma pessoa passando no vestibular. E nesse período eu dei aula como voluntário para escolas públicas no Rio de Janeiro. Né? Tinha um projeto na época, se chamava Projeto Vetor, acho que ele não existe mais, não sei se existe, mas a gente dava aula em escolas públicas para alunos de ensino público no Rio. E aí é que você vê a transformação. Aí que você vê a transformação. E foi aí que eu realmente falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Né? Então, se entrar numa sala de aula em que você pergunta para os alunos, né, porque era uma pergunta que eu fazia sempre, né, qual que é o seu objetivo de vida? O que você quer ser quando você crescer? E você vê os alunos pequenos ali, de ensino médio, né, de 16 anos, muitas vezes 15, 16, 17 anos de idade, respondendo que tem pretensões muitas vezes de ser carreiras que muitas vezes não são nem legais, vamos dizer assim, né? Carreiras que são referência para ele dentro da comunidade que ele mora, mas que são carreiras que a gente não espera que um jovem queira seguir, né? Quando você vê eles dando aquela resposta, você tem um baque primeiro, você fala, caramba. E quando você consegue mostrar para aquelas pessoas que elas podem conseguir ser outras profissões, e no final, quando você pergunta, né? Depois de uma semana de aula, você pergunta o que você quer ser quando crescer? E a pessoa responde engenheiro, administrador. Você já viu um shift na mentalidade, no comportamento, que você vê que muitas vezes você mudou a vida daquela pessoa que estava na sala de aula. Você transformou a vida. Né? A pessoa estava seguindo um caminho, um trilho, de repente, que nem um maquinista que faz um negócio para mudar o curso. De repente o cara mudou o curso e vai para outro lugar. E eu acho que não tem satisfação no mundo maior do que essa. Você vê essa pessoa que ia para um caminho totalmente diferente. Você tocou um ponto legal. Eu estou vivendo isso há algum tempo. Até comentei em off contigo. E eu estou dando também aula voluntária para a escola pública. E assim, eu ainda não peguei aluno que pensou em ir pro lado ruim, porque também a turma é do terceiro ano, já tá para fazer vestibular e tal. Mas eu senti que, assim, a gente entrou lá, o que você quer ser? Nada contra, óbvio, mas assim, a cabeça muito assim, militar, Polícia Rodoviária Federal e tal. Assim, carreira assim, fazer prova e ir para algum lugar. E eu falei assim, médico, assim, advogado. Eles falaram, não, isso não é pra gente. Tipo, é isso. Aí isso me chocou, assim, eu falei, como não é pra vocês? Tá doido? Tipo, é isso. E agora, empreendedorismo, a aula é de empreendedorismo. E o pessoal, abrir empresa, empreendedorismo, assim, meus pais nunca vão apoiar isso. E aí a galera vai mudando e já tem gente começando a pensar. Tem um lá na turma que quer ser técnico de futebol. Aí, sim, a primeira coisa que ele falou, todo mundo da turma já riu, né?
Falei, não, dá pra ser. Tem caminho. Hoje tem faculdade disso. Você pode, vou fazer uma educação física, ou vai fazer um curso da CBF e tal depois. E você vai traçando um plano, mas Exatamente. ele falou, cara, eu vou ser militar, mas eu queria mesmo ser técnico de futebol. Tipo, é muito louco isso, né? Como as pessoas, eles ficam limitados ali a crença. Crença limitante o nome disso, né? Crença limitante. Porque, na ali. verdade, assim, tem pessoas que sonham em ser militares ou que sonham em ser policiais. E isso Sim, a gente fala de todas as... Tá legítimo. Legítimo, Exato. ótimo, maravilhoso. Mas tem pessoas que sonham em ser alguma coisa e deixam de ser. Isso, E aí, isso. é aí que tá o gargalo que a gente realmente precisa Ele não tem atingir. sonho de ser militar, não tem sonho de ser policial. Ele simplesmente acha que aquilo ali vai dar estabilidade, Exatamente. vai ter o salário certo e tá tudo bem. E assim, a gente precisa ter a consciência de que, assim, para algumas situações é muito mais difícil a pessoa ser médico. É muito mais difícil a pessoa ser advogado, ser engenheiro. A gente sabe disso. A gente não pode ser hipócrita e dizer que todo mundo tem oportunidades iguais. Não. No Brasil, principalmente, mas no mundo. Zero. Então é uma coisa que a gente precisa atacar isso de alguma forma, né? Qual que é a melhor forma? Não vamos nem discutir isso, porque acho que não é o caso. Mas teve um experimento muito legal, que agora eu não estou me lembrando qual foi a faculdade que fez, mas o experimento basicamente era para medir alguns comportamentos de desigualdade social e tudo mais, mas ele chegou numa outra conclusão muito legal. O experimento foi o seguinte, era um jogo de banco imobiliário, em que era uma pessoa jogando contra a outra, e uma das pessoas começava o jogo com muito mais recursos do que a outra pessoa. E normalmente essa pessoa ganhava o jogo, né, do banco imobiliário, porque as regras do banco imobiliário funcionam dessa forma, né? Então a pessoa acabava no final das contas ganhando o jogo, e aí você tem uma série de análises muito interessantes sobre comportamentos de desigualdade social, etc. Mas o foco aqui é o seguinte, né? No final, o pesquisador, né, ele perguntou para quem ganhou o jogo, falou assim, vem cá, por que você ganhou o jogo, né? O que você fez aí que fez com que você ganhasse? Normalmente as pessoas falavam assim, eu comprei a rua tal no momento certo, eu tive uma estratégia aqui de poupar uma coisa aqui para poder fazer depois, eu consegui tirar um dado bom no jogo, consegui ganhar. Mas ninguém, era difícil alguém falar assim, poxa, eu consegui porque eu comecei com mais dinheiro. E é uma coisa, no caso do jogo Banco Imobiliário, não estou falando do mundo real, né? Estou falando do Banco Imobiliário. Eu acho que assim, é importante, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é o seu segredo? Como é que você conseguiu ser tão bem sucedido? Muitas vezes as pessoas esquecem que existe uma desigualdade de condições iniciais ali para o jogo da vida, vamos chamar assim. Ninguém falou larguei na frente. Ninguém falou larguei na frente, exatamente. A gente precisa admitir isso, cara, que muitas vezes, muitas pessoas não largaram na frente e conseguiram. E essas pessoas devem servir de modelo para muitas pessoas que têm essa crença limitante de que não conseguem chegar no seu sonho. Porque não tem ali o recurso. Porque não tem ali o recurso. E a gente tem, eu acho, muita condição de ajudar essas pessoas a atingir esse objetivo e a chegarem lá. Então, assim, acabei saindo aqui um pouco, filosofando demais. Legal. Mas eu acho que é muito por aí, sabe? A gente precisa saber que não é igual. E a gente precisa falar isso abertamente para todo mundo, sabe? É mais fácil para quem tem o recurso, é mais fácil para quem tem certeza. recurso, é mais fácil para quem eventualmente estudou numa escola muito forte, é mais fácil, tá? Mas não significa que as pessoas não podem. E elas podem e elas conseguem, e eu já vi isso acontecer muito, e elas têm que acreditar que conseguem, porque esse é o primeiro passo para que elas consigam. E eu acho que é nosso papel que eu digo da sociedade, fazer isso. A gente nessa corrida, assim... Não é vai ter muita gente que vai falar, mas aí vai lá, então pega na mão, leva pra sua casa, cria e tal, porque tem sempre alguém que vai zoar o plantão assim, falar um negócio super raso desse e acabar a discussão. Mas não é isso. É assim, se nessa corrida você já der um tênis pra pessoa que tá nessa corrida descalço, se você falar, pô, a técnica é essa, vem usando essa técnica. Pode ser que, mesmo assim, você largou na frente, você vai terminar lá na frente, mas ela vai terminar muito mais à frente do que ela terminaria se você não desse essa ajuda. Então, assim, mas normalmente quem não tem ajuda, assim, normalmente quando se destaca mais do que quem tem ajuda, porque aquela questão... Vem o gás, né? Vem a vontade vem o gás e não tem pra onde, não tem como voltar atrás. Aquilo ali é o caminho dela e é aquilo ali que ela tem... Quem tem recurso sempre tem ali uma opção, a outra não tem opção. Então, normalmente, quem não tem opção dá uma acelerada no final. Eu tive duas sortes, foi muito parecido com a Cíntia, não sei se é a sua. Primeiro que eu nasci numa família boa. E aí, que pai e mãe não tinham muitos recursos financeiros, mas também não era pobre, mas falavam assim, vai estudar. E assim, eu percebo também que muita gente faltou apoio dentro de casa. Então, a primeira sorte que você pode dar para largar na frente é ter pai que fala assim, eu vou trabalhar, você vai estudar. Mas que também te ensina valores e te ensina trabalho, vai vender um negócio assim enquanto é jovem, adolescente, criança. Eu acho isso muito legal. A gente estava lá no condomínio, aquelas meninas vendendo miçanguinha e tal, a gente foi lá e comprou e tal. Isso é muito legal. E a gente deu essa sorte, que pai e mãe incentivaram
A Cíntia ainda perdeu o pai cedo, mas com certeza o tempo que ele ficou com ela incentivou muito. E eu acho que a segunda sorte é que os nossos pais também não eram bem-sucedidos o suficiente para a gente voltar quando a gente já tinha subido escalar da montanha. Por exemplo, a gente começou a escalar a montanha. Aí vieram as dificuldades, a gente olhava para eles e falava assim, pô, eles não têm como pagar essa conta que eu vou deixar se eu desistir. Então me resta seguir. E aí você vai seguindo. E esse que também é outra sorte, porque eu vejo também muita gente que começa e tem um colchão forte da família, né? Primeira dificuldade, fala, cara, não vou arriscar esse meu patrimônio aqui. Com certeza. Deixa eu recuar. Então, eu acho que nessa corrida a gente saiu na frente nesses dois momentos. Legal. Né? Sim. O de ter apoio e depois também quando tava lá meio sozinho escalando, falar assim, eita, peraí, deixa eu... Não dá pra voltar não, só me resta pra frente. E a gente vai vencendo, né? Com você aconteceu mais ou menos isso também? Aconteceu. Assim, tem até uma frase legal que eu acho que as pessoas perguntam assim às vezes, poxa, quando você tem uma condição financeira muito boa, né? O quanto que você dá pro seu filho, né? Como é que você sabe, assim, o quanto que você vai dar de recurso para ele, quanto é que você vai para que ele tenha a melhor formação, assim, né? E uma resposta que eu ouvi é o seguinte, você tem que dar o suficiente para ele fazer alguma coisa, mas não demais para ele não ter que fazer nada. E aí um equilíbrio ali... E esse equilíbrio deve ser bem complicado. Principalmente para quem tem muito recurso, você limitar ali o recurso do seu filho deve ser algo... Sabe o que eu acho? Acho que o maior desafio... A criação é muito complicada, né? Os nossos desafios... E aqui é papo de compadre porque a gente é padrinho um do outro aqui, dos filhos. A gente vai olhar assim e acho que a expectativa também que a gente vai ter nos meninos é muito alta, porque a gente vai poder pagar bons colégios muito melhores do que eu tive. Então a gente vai chegar e falar assim, cara, se ele tá nesse colégio, ele tem que ser presidente da empresa tal. Não é tão assim, entendeu? Não é assim mesmo, funciona. Acho que... E é bom não criar uma expectativa não é bom criar essa filho, expectativa. Com certeza. E acho que isso que é o equilíbrio mesmo. Com certeza. Você vai dar a melhor educação, mas assim, cara, deixar ele escolher por conta própria, que é muito importante, que eu acho que vai ser o maior mesmo. Mas os seus pais apoiaram você na época da aula? Então... Mas você tem filho? Eu tenho um filho. Tem filho, né? Então já tá passando por isso também. Meu filho ainda é muito novo, tem 2 anos, então ainda não entende muito bem. Mas com certeza eu vou passar por isso, com certeza. Né? Vai ter uma época de mesada, vai ter uma época que ele vai pedir dinheiro para sair, etc. A gente vai ter que não dá para dar tudo, né? Não dá para dar tudo, exatamente. Sim. Mas tem que dar alguma coisa também para fazer. Então, claro. Muito por aí. Mas vamos lá nos teus pais. Mas para todos os meus pais, né? Na verdade, assim, meus pais sempre me apoiaram muito na parte educacional. Né? Então, meu pai, eu tenho mais 2 irmãs, então meus pais são 3 filhos, né? E meus pais, assim também como acho que você comentou dos seus, você ter uma vida com 3 filhos em escola particular, etc., é uma vida muito cara, né? Uma vida muito cara. E Santo Agostinho era um colégio muito referência no Rio de Janeiro. Exatamente. E então ele sempre teve, obviamente, trabalhar muito pela família e tal, etc., mas ele sempre me deu uma educação muito boa. Então eles me apoiaram, e quando eu fiz engenharia eles também me apoiaram, até porque acho que foi muito ali em função do que eles foram me guiando e tal. E aí eu acho que no momento que eu falei assim, olha, eu não vou continuar essa carreira tradicional, quer dizer, eu não vou agora para um banco, não vou fazer um concurso público, não vou ser executivo de uma multinacional. Mas você passou a faculdade inteira dando aula? A inteira com a minha empresa de aula particular. Então aí, né, no primeiro período da aula particular, o negócio cresceu. Eu juntei com mais 3 amigos, a gente criou uma empresa de aula particular, chamada Equipe Didática na época, que depois eu vim descobrir que era meu concorrente. Concorrente, exatamente. Do Grupo Aprovação. Do Grupo Aprovação, exatamente. Mas você tinha, então, eram 3 que davam aula? 4 pessoas que davam aula, eu e mais 3, aí a gente foi montando uma equipe de professores. A gente chegou a ter 300 professores na equipe. Não, eu fui teu concorrente, não. Rafael dava aula pra comprar pirulito. Não, dava aula particular pra comprar um Celta. Aí, comprou, né? Mas então a gente montou, a gente teve um escritório no centro, e a gente tinha uma tecnologia de última geração, que era o seguinte... vocês tinham um escritório, as pessoas iam até lá pra ter... Não, a aula era em casa. Mas o escritório tinha uma pessoa que era uma tecnologia de ponta, que era o seguinte, quando o aluno queria ter aula, ele ligava para a secretária que ficava no escritório, falava, olha, eu queria uma aula de matemática pro 3º ano, na Tijuca, tal. E aí a secretária ligava para o primeiro professor, você pode decidir essa hora? Não. Você pode decidir essa hora? Não. Você pode? Posso. Então, marcado. Ele ligava para o aluno confirmado. É uma tecnologia de última geração. Tinha só 300. Quando chegava no 25º e todo mundo não, a mulher já estava assim. Exatamente. A aula é amanhã, ainda não conseguia agendar. Mas dava vazão?
Dava, tinha muita aula no Tá, Rio de mas eu cheguei a ter uns 4, 5 e ganhava em cima do que o professor dava aula, Janeiro. né? Isso, a gente também. Ganhava um FII em cima do... Era tipo, na época era 40, 50 reais a hora, 35, 40, 50, dependendo do bairro. Tinha bairro que era mais caro. mais caro. Não, o nosso era 80, era um pouquinho mais. Pô, então tu atendia ali. Uma empresa Não, a gente realmente tinha assim, um relatório de acompanhamento dos alunos que o professor preenchia. Então, se mudasse o professor já tinha tudo o que foi feito, a dificuldade do aluno. A gente tinha um relatório para os pais, virou que está melhorando, mesmo. uma empresa mesmo. Mas você começa com isso em qual período da faculdade? No segundo período da faculdade. Já cria essa empresa? Já cria, porque... E em pouco tempo você consegue vários alunos? Sim, em pouco tempo. Porque, na verdade, no primeiro período foi quando eu comecei a dar aula particular. E, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, o pessoal gostava muito de dar aula comigo. E aí, indicando pro outro. Professor particular é assim, né? Você vai indicando... Só que acaba a agenda, Só que acaba a agenda. Você só tem 24 horas no dia, Sim. das quais algumas você tem que dormir, algumas você tem que estudar, algumas você tem que ir pra faculdade. E aí, eu comecei a passar para amigos e cobrar um FII no meio do caminho, né? E isso foi ganhando profissional. Mas é difícil cobrar o mesmo valor. É difícil. Tipo, você cobrava, na minha época era média 50, mas quando era outro aluno, todo outro professor, o pessoal queria pagar um pouco menos. Com certeza, né? a hora era mais cara, exatamente, quando era gente. Mas aí foi crescendo. E ao longo da faculdade que a gente chegou nisso. Não foi no segundo período que a gente chegou nisso, mas no segundo período foi quando eu me juntei com mais 3 amigos que também davam aulas particulares. Também eram referência e estavam com o mesmo problema que eu, que queriam dar mais aula, mas não tinha horário. Falou, vamos expandir isso aqui. E aí a gente começou a fazer, profissionalizar, criou uma logo, um site, a gente fazia divulgação. E os seus pais em relação a essa empresa? Aí meus pais foram bastante contra, porque saía do modelo tradicional. Sim. E assim, você estava fazendo uma faculdade e do nada você muda. Muda, exatamente. E aí qual é o raciocínio, né? O cara sempre foi um dos melhores alunos na turma do Santo Agostinho. O cara passou no vestibular mais difícil, está fazendo direito de expansão na PRJ. E vai montar uma empresa de aula particular, assim, não dá, né? Assim, é o primeiro preconceito. Exatamente. Tinha primeiro preconceito. Meus pais gostavam bastante, tá? Porque não tomou essa proporção, mas uma coisa que ele alertava, e é verdade, é que assim, essa empresa vai ter que fechar se você quiser ser engenheiro. Era esse alerta que eles ficavam dando. Só que você já tava botando um dinheirinho no bolso. Exato. E aí tu fica, tinha retorno financeiro. Tinha retorno financeiro, mas eu teria retorno financeiro maior se eu desse todas as aulas. Né? Porque você, empresa, né, você acaba tendo também muito custo, você acaba tendo imposto, que quando você é professor particular lá atrás, você normalmente não paga imposto. Não cheguei a ter empresa assim com CNPJ. Exato, pagar CNPJ, imposto, nenhum professor particular tem. Na verdade, a realidade é essa. Né? Eu não sei se hoje, na nossa época não existia MEI, né? Não sei se hoje você conseguiria abrir um MEI, mas na época você não tinha essa opção. Sim. Então você não metia imposto. Então você começa a ter vários custos que você não tinha antes. Né? Então, na verdade, o retorno financeiro, o problema da aula particular é que ele não é escalável. Então, dentro dessa inteligência artificial que eu falei, uma das outras inteligências artificiais tecnológicas muito boas era o seguinte: na hora de pagar, o aluno pegava o dinheiro do professor, o professor pegava o dinheiro do aluno, botava no envelope, lacrava e levava para o escritório, muitas vezes de ônibus, e muitas vezes era assaltado, muitas vezes... Então, assim, era um terror. Porque na época Pix, não tinha PayPal, Pix. não tinha PagSeguro, não tinha nada disso. E tinha um probleminha nosso também, né? Da gente criar concorrência o tempo todo, porque eu passei por isso. O professor sai e pega sozinho. Sai e pega sozinho, então, porque ele vai repassar pra que se ele tá dando aula. Isso acontecia até pouco. Por quê? Porque a gente tinha uma base de alunos muito grande, então o cara... Vocês ficaram... A empresa ali ficou conhecida. O pai do aluno falava assim, não, mas eu quero que você faça aula com essa empresa mesmo. O pai recebia um relatório. Porque quem decide com quem vai fazer não é o aluno, é o pai do aluno. No segundo, é isso, exatamente. O nosso cliente era o pai do aluno. O seu cliente é o pai do aluno. Mas o pai tá vendo o mesmo cara lá todo dia também, às vezes o pai também se inclina a pagar menos. Então, mas não tem problema. O professor pode fechar, mas ele sai da equipe. Aí ele vai perder todo... Aquilo ali que já tá na mão dele, ele vai ter que criar a clientela dele. Porque ele faz a faculdade muito tranquilo, só esperando a secretária ligar. Ele não tem que ficar correndo atrás de aluno. Exatamente. Não, mas a aula particular é muito legal. E quando que você vê que... Bem... Então, assim, a gente teve realmente muitas discussões lá atrás em relação a isso e até quando eu fui me formar, isso é uma curiosidade, quando eu fui me formar na engenharia de produção da FRJ, fui pedir meu diploma, negaram meu diploma, não queriam me dar meu diploma. Eu falei, mas por que não quer me dar o diploma? Porque você não fez o estágio obrigatório. Aí eu falei, eu nunca tinha estagiado. Fui me formar e eu nunca tinha estagiado na engenharia. Primeiro que eu não queria trabalhar com engenharia, segundo que eu tinha minha empresa. E aí, puxa, eu tive que atrasar em um semestre para receber o documento. Não a formatura, porque eu já tinha concluído todas as matérias no período, mas eu tive que atrasar para receber o diploma só um semestre depois. Para fazer um estágio obrigatório. Você sabe que eu vou lá na FRJ e converso muito com os professores lá, até hoje são amigos, até eu falo, olha isso, cara, que fica o recado para a instituição. Como é que você não vai entregar um diploma para um cara que abriu uma empresa e que tinha uma rede de 300 pessoas? Sendo que outra pessoa que pegou esse diploma
fez só as matérias, fez um estágiozinho, às vezes, numa empresa nada a ver com o que ele implementou, ele vai... E isso tem que acabar, cara, essa burocracia. Era só você ter provado, cara, eu abri essa empresa aqui, cara, faturei isso aqui. Tipo, isso aí. Qual estágio é melhor que isso? Ainda mais para engenheiro de produção. Exatamente. Pô, que cria para isso. Engenheiro de produção é aquele cara mais genérico nos assuntos elétrica, eletrônica, mecânica, e ele vai estar ali conduzindo tudo isso. Então, assim, é gestão pura isso aí. Exatamente. Isso é bizarro, isso né? aí. E aí você se forma e decide continuar a empresa? Não. Aí, na verdade, eu vi que qual o problema da empresa de aula particular? É que ela não é escalável. Então, você tem um teto ali. Você não consegue. Porque é professor indo em casa de aluno, você tem uma relação muitas vezes complicada, você tem questão tal. E na época a tecnologia não favorecia, né? Como eu falei aqui, você não tinha meio de pagamento fácil, você não tinha nada disso. Então, tem um negócio aí, esse negócio de aula particular agora com toda essa tecnologia, quem for bom de matemática e física, são as matérias mais concorridas. Sim, matemática e física. Que vale mais. Isso aí é um fato. Se alguém aí que estiver ouvindo quiser empreender, né? Olha, com aplicativo. Vai bombar se demais. Se quiser 2 mentores aí, podemos 3 ajudar. aqui, pronto. 2 porque a gente já fez, né? Mas então a gente fechou, né? E aí, quando a gente fechou, meus pais falaram, olha... Graças a Deus. Não, graças a Deus e viu, né? Viu? Eu avisei, né? Aquela história e tal. Chatão viu isso, aí né? Chato, mas aí eu baixei minha cabeça, falei, vocês tinham razão, tal, não sei o que e tal, e fui seguir para carreira normal, executiva, né? Carreira tradicional, vamos dizer assim. Então, comecei a fazer processo seletivo para banco, para consultorias, fiz processo seletivo, por exemplo, para Visagem, e comecei a ser negado nos processos seletivos porque tudo que eu chegava lá e falava era empreender educação, e o cara falava, pô, o que você está fazendo aqui, né? Mas tudo bem. E aí, enfim, em um determinado momento que eu estava nessa fase de, cara, financeiramente ruim, porque eu tinha fechado a empresa, profissionalmente abalado, né, cara, tinha tomado um tombo aí, um negócio... Tudo mais, não estava numa situação fácil, isso já era ali no final da faculdade e tal, né? E aí um dia eu estava chegando em casa de um evento que eu fui, eu morava, não sei quem conhece o Rio de Janeiro, mas eu morava num bairro chamado São Conrado, e teve um episódio, né, nesse bairro, que ficou até bastante conhecido, em que teve um grande tiroteio, e eu estava chegando em casa no horário do tiroteio, e saí do carro correndo e me acertaram com um tiro de raspão aqui do lado da barriga, né, e tal. E aí eu fui pro hospital e o médico falou, olha, se fosse um pouquinho aqui pro lado, alguns centímetros pro lado, você não estaria aqui. A gente não estaria aqui agora conversando, né? Você estava chegando em casa, começou a ouvir tiro, de repente... Saí do carro correndo e caí no chão. Foi uma pancada, caí no chão, rolei e tal. E aí, cara, foi o dia que eu nasci de novo. Assim, e quando você tem um episódio como esse, muitas pessoas têm episódios como esse na vida, não necessariamente com tiro, mas às vezes um problema de saúde grave, às vezes outras coisas, problema com o filho, alguma coisa e tal. Você tem uma certa revelação na vida, que eu acho que eu tive nesse momento, que foi o seguinte, cara, assim, pouca coisa importa na vida mais do que o nosso tempo, a nossa própria vida, a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu sabia que a vontade que eu tinha era de trabalhar com educação, e era de empreender em educação, né? E aí nesse momento... Você tinha quantos anos nesse momento? Eu tinha 19 para 20 anos. Tinha 20 anos talvez ali, 20 anos. Comecei a faculdade com 18, 20 anos, acho que seria isso. E aí eu parei de fazer os processos seletivos para as grandes empresas e falei, cara, eu não vou fazer isso. Assim, não importa o tombo que eu tomei, tenho que levantar e continuar seguindo aquilo que eu acredito, sabe? E aí foi quando eu conheci pela faculdade o pessoal da Visagem, que é uma consultoria, e do IEG, que era o braço de educação da Visagem, tinha tudo a ver comigo. E aí eles falaram assim, João, cara, você quer empreender em educação? Vamos criar uma escola de negócios aqui junto. Não existia escola de negócios, vamos criar uma escola de negócios juntos. E aí eu fui, né? E eu acho que foi aí que tudo mudou na minha vida, assim, foi um dos primeiros marcos que tudo mudou na minha vida. Escola de negócios? Escola de negócios. Tipo uma G4 Educação, as coisas naquela época? Tipo isso. Na época eu não tinha... A G4 é muito mais moderna, muito mais do dia, mas na época era como se fosse uma FGV, uma Dom Cabral, era mais para esse lado. Para executivos, a gente tinha muito cliente in company, Vale, Globo, L'Oréal, Tecnos, uma série de clientes in company. E na época a empresa bombou, a escola de negócios bombou, a gente teve unidade em 9 cidades do Brasil, a gente chegou a ser aí como referência, segunda maior referência em escolas de negócio independente, ou seja, que não tem faculdade, né? Sim. Do Brasil, né? Então acho que foi um grande gol aí, mas ainda assim, lembra que eu falei que era muito diferente você transformar um cara que já vem de uma boa família, escola particular até,
passar no vestibular, de eventualmente se transformar a carreira de uma pessoa que não teve as mesmas condições. Eu acho que eu sentia muita falta disso, sabe? Porque eu estava treinando ali executivos, pessoas que já eram gerentes, diretores. Pessoas bem-sucedidas, Muito bem-sucedidas, o que é ótimo, o que tem muito valor e que eu gostava muito, mas eu sentia que faltava alguma coisa dentro de mim, sabe? E, coincidentemente, né? Não acho que, enfim, cada um acredita no que quiser, mas coincidentemente eu conheci o Dr. Gustavo, que era psiquiatra da infância, e ele falou, olha, tô indo morar em Miami, na época ele estava indo, a gente tomou um café numa sexta-feira, do lado do meu escritório no IAG, na Escola de Negócios, tomou um café, ele falou, cara, tô indo morar em Miami, quero muito criar uma escola online voltada para saúde mental. Eu falei, cara, primeiro, isso era 2016, escola online havia um preconceito muito grande com a educação online na época. Sim. Ninguém falava disso. A gente falava de educação online para as empresas, para os executivos. O pessoal ria, falava, olha, não existe essa possibilidade. Nenhuma empresa comprava educação online. Hoje todos os nossos cursos em company são... Todos não, mas grande parte são online. Mas na época ninguém falava disso. Até vir a pandemia. Até vir a pandemia. A pandemia foi impulsionou isso. Foi um alavancador. Mas na época ninguém falava disso. Eu falei, cara, será? Eu falei, deixa eu pensar. Na sexta-feira eu estava indo para Nova York para fazer uma reunião com o MIT e ia voltar no domingo. No sábado era a reunião, então sexta-feira à noite eu ia para Nova York, sábado ia fazer a reunião e ia voltar no domingo para o Brasil. E aí eu falei, deixa eu pensar nessa viagem, nesse final de semana e tal, e vou avaliar. E eu comecei a pesquisar sobre saúde mental. E comecei a pesquisar sobre o Dr. Gustavo. Ele já tinha escrito, se não me engano, na época, 6 livros. Hoje ele tem mais de 10. 6 livros, eram best-sellers no assunto. Comecei a estudar e tal, nessa viagem, no avião. E aí eu vi, cara, coisas que eu não conhecia dentro da saúde mental. Eu conheci o autismo dentro da saúde mental. 2016 isso. 2016. Que nem era a ênfase, nem hoje está maior a ênfase. Hoje está maior. Né? Hoje está muito, todo mundo voltado muito para a saúde mental e em 2016 não tinha tanto isso. Hoje você sabe o que é, por exemplo, uma pessoa com transtorno desafiador ou positivo, com autismo, por exemplo, Não, hoje tem vaga para autismo. Tem vaga para autismo. Gente, isso é uma conquista. Tem vaga no estacionamento para autismo. Quando que você ia ter vaga para autismo? Ninguém nem sabia o que era autismo. Não só não sabia, como era uma coisa pejorativa. Então, assim, numa época de colégio, antes disso, as pessoas falavam assim, olha, esse cara é autista, no sentido de... Assim, é uma coisa muito ruim. E o percentual é muito alto, né? Se o cara era diferente. E assim, o cara não sabia o que era o autismo e falava isso. Ele não era diagnosticado. Também, as pessoas não eram diagnosticadas com autismo. Por isso que hoje diz que tem tanto autismo. Mas antes não era diagnosticado com autismo. Então, exatamente. Por isso que hoje tem muito. Porque hoje o diagnóstico é mais fácil. E quando eu vi, cara, a quantidade de famílias que poderiam ser transformadas com isso, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Vou entrar. E você era sócio dessa IAG com a Visage ou você trabalhava? Eu tinha uma relação, não era sócio, mas eu tinha uma relação de sócio. Entendi. Então eu tinha participação dos lucros, era como se fosse... Não estava no contrato social, mas ganhava por performance. Exato. E os seus pais nessa empresa já estavam aceitando? Já, muito mais. Muito mais, por quê? Porque eles viram que o negócio bombou, eu já era diretor. Então, assim, eu tinha uma carreira muito bem sucedida nesse ramo. Mostrou a carteira de trabalho para eles assim. Tá assinado. Olha, aqui, não vou nem falar aqui, mas minha carteira de trabalho, ela não existe, não tem. Não tem. Inclusive, eu era PJ lá, né? Mas enfim. Mas não precisava falar para eles, tá tudo certo. Não precisava. Não, mas eles não se importavam com Não, tô brincando, então, porque o pai tem muito isso, né, antigamente, né? Tinha muito isso, exatamente. Cadê a carteira? É. Então, cara, concurso público, né? Na nossa época era isso. Então, o que é uma carreira muito boa, mas era o que nossos pais queriam. Então, eu já era diretor e tal, e aí foi um momento... Eu fiquei noivo em 2016, nesse mesmo período, e aí eu falei, cara, eu vou largar tudo aqui, cara, minha carreira estava muito bem sucedida, o IAG cresceu pra caramba, a escola de negócios. Pô, eu estava como diretor, já estava num outro patamar diferente do que eu estava na faculdade e tudo mais. E aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Assim, aí isso é uma transformação real na sociedade, sabe? Não que a outra não seja, também é, mas eu acho que era o que me faltava. Era o que você queria. Era o que eu queria. Na segunda-feira eu me reuni com o Gustavo, no Starbucks. Falei, cara, vamos com tudo. E aí naquele mesmo Starbucks a gente já criou o nome, que é o CBI. Em 9 dias o site estava no ar vendendo. Por que 9 dias? Porque a gente queria aproveitar uma grande campanha que tinha no dia... Não me lembro se em 2016 foi dia 1 ou 2 de abril, que é o Dia Mundial do Autismo, né? Dia Internacional do Autismo. Então a gente queria aproveitar isso para ganhar uma visibilidade do que a gente estava fazendo em termos transformacionais. Então o site foi pro ar, a gente começou a vender e... Vocês vendiam cursos para pessoas que queriam se especializar na saúde mental, é isso? Exatamente, para pessoas que queriam se especializar na saúde mental. Então é um psicólogo, um terapeuta que queria transformar a sua carreira. E quem dava o curso era o Gustavo no início. Era o Gustavo, exatamente, era o Gustavo. E aí o que acontece? E aí eu fui conversar com a minha esposa até, né? Falei, olha, sim, vou largar aqui, vou começar a empreender. E vocês imaginam, né? A gente estava noivo, ia casar, e a gente ia fazer uma festa de casamento, a gente ia se mudar e tal, e
E ela falou, poxa, mas você vai largar tudo pra... E ela super, assim, ela super me apoiou, sabe? Acho que isso foi uma coisa muito importante pra mim. Ela me apoiou, me deu super força e tal. Obviamente que ela questionou, falou, cara, tem certeza? Continua aí, cara, você já tá bem e tal. Né? Vamos embora, tá num grande grupo aí, tá? Falei, não, cara, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Saí do IAG, a gente fundou o CBI. E eu acho que foi o grande turning point da minha vida, sabe? Porque quando você faz um negócio que você acredita, que você gosta, que você vê a transformação, é muito diferente. Você trabalha com outro viés, uma outra cabeça. É totalmente diferente do que você fazer algo que você não... Assim, que você dá... Que é muito legal, mas que não é o seu sonho. E a gente começou justamente com o autismo, foi o primeiro curso, depois saúde mental na infância, depois saúde mental como um todo. A gente se tornou a maior escola de saúde mental da América Latina. E... os depoimentos que a gente recebe, a gente já teve mais de 100 mil alunos, e os depoimentos que a gente recebe desses alunos de como que o nosso curso ajudou ele a transformar famílias no Brasil, porque como é que acontece? Você treina um psicólogo, esse psicólogo atende 10 famílias, por exemplo, né? Então, para cada pessoa que você forma, você ajuda 10 pessoas ao redor. Então, se nós tivermos 100 mil alunos, você multiplica por 10 a 1 milhão de famílias. Sensacional. É uma coisa assim que você não pensa. Você tem fonoaudiólogo, nossos alunos, né? Você tem fonoaudiólogo, terapeuta, você tem uma gama de profissionais da saúde mental que é importantíssimo que você treine e se transforme para transformar indiretamente a sociedade, né? Então são depoimentos incríveis. E aí que eu vi, falei, cara, cheguei maior da saúde mental da América Latina, referência e tudo mais. E agora? Cara, agora vamos para a saúde. Vamos pegar médico também. E aí que veio o negócio da Primo, né? E foi aí que eu conheci o dono da Leste, que foi o Private Equity, que conseguiu montar essa tese, reunir essas empresas. E eu falei para ele, eu quero agora ir para a área da saúde. É isso que eu quero fazer. Eu quero passar a transformar médicos para que esses médicos também transformem pacientes. E aí a gente comprou essa faculdade em São Paulo, 100% da faculdade, ela é 100% nossa. Os antigos donos saíram. E compramos uma parte da Aristo, né? Que é essa empresa de preparatório para residência médica. Ele falou, todo mundo sempre pergunta assim, Rafael, comprou, surgiu e tal, entrou uma Venture Capital... Exato, um Private Equity. Private Equity. Entrou um Private Equity, exatamente. Parceiro. E, obviamente, nesse período, né, vieram muitos fundos conversar com a gente, vieram muitas empresas conversarem com a gente, mas a gente nunca gostou de um ponto específico de todos esses fundos. Que é o seguinte, normalmente eles têm um prazo para saída, normalmente 3 anos, 5 anos, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eles querem aumentar os números para vender mais inchado. Né? Não é só isso, não dá match com o teu negócio. Não dá match, não dá valor pro produto. Tá comprando sua empresa e querendo vender lá na frente como se fosse qualquer... Assim, exatamente. É porque também o dono da empresa sempre acha que a empresa dele é especial, tem isso, mas... Quando lida com saúde e tal, é porque eu tenho uma startup da área de saúde, você fica assim... Pô, não é isso. Não é isso. Tipo, não é grana por grana. Não é grana por grana. E por que a gente fechou com eles, né? Porque eles têm, primeiro, é um prazo de saída muito flexível. Então a gente não tem que performar em 3 anos, 5 anos para sair. Tá? Isso não acontece. Os investidores têm um alinhamento em relação a isso. E segundo, eles têm um foco muito grande na qualidade e no produto. E aí foi muito legal, porque assim que a gente fechou o negócio, né? Eu falei, caramba, será que eles vão cumprir o que eles falaram? O combinado pré-deal, né? Ou seja, antes do dia, eu falei, cara, será? E aí, quando eu vi os prédios em São Paulo da Faculdade Primo, antigo BWS, eu olhei e falei, olha, a gente vai precisar melhorar muita coisa aqui, né? E aí eu fui, assim, bem nervoso e tenso para uma reunião com o fundo, pedi orçamento para melhorar aquilo, né? E aí eu fui devagar. Falei, vamos mexer com dinheiro, vamos devagar. Eu falei, olha, eu acho que a estrutura não está tão boa, acho que a gente deveria aumentar um ambulatório aqui, melhorar um negócio aqui, fui e tal, assim, bem sutil. E eles falaram, não, concordo, o produto não é bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que chama Welcome Capex, né? Vamos fazer um grande investimento nos 2 prédios, transformar tudo, pegar uma outra sala na Paulista, criar uma sala teórica, vamos fazer um negócio super premium. Aí eu falei, caramba... Tu foi para pedir R$10? Eu fui para R$10, exatamente isso. Falei, poxa, maravilha. Então eu vi que o alinhamento ele continua e que o alinhamento é esse, que eles têm a visão de que é isso que agrega valor ao negócio. E de fato é, sabe? E é isso que me fez fechar com foi eles. o primeiro voto de confiança. Você fechou com eles né? quando? Primeiro voto de confiança. No ano passado. Foi novembro do ano passado, exatamente. Legal. E tem quase um ano. Então de 16 a 2022 você veio trabalhando com o teu curso online e tudo mais. Daí foi conhecendo fundos e quando você viu que tinha um fundo que estava alinhado, que isso é muito importante. Muito importante. Às vezes tem muita empresa que depois se arrepende que vende primeiro fundo, cara. Não é que vende, né? Mas assim, deixa ser capitalizado pelo primeiro fundo. E aí depois começa uma brigaiada. Brigaiada, exatamente. Fundo quer inchar, quer... outro exemplo, né? A gente discute muito sobre curso online para médico. Por quê? Porque eu acredito que o curso online para médico
vai acabar sendo o futuro. Só que um curso online com muita prática. Lembra que eu comentei da diferença? Com telemedicina, com um paciente virtual, que você consegue mexer, com uma consulta fictícia, que dependendo da resposta com inteligência artificial, a gente consegue fazer. Vai para um lado ou para o outro. Tal. Então é um curso... Até para simular cirurgias e tal, hoje em dia você vai conseguir com óculos. Exatamente, com óculos. Pesquisando isso. Exatamente, mas você precisa começar em algum lugar, né? E eles têm muito essa visão. Eles falam, olha, a gente não quer começar com um produto 100% online enquanto esse produto não for... Porque a gente poderia começar para inflar os números, começar com curso online de qualquer jeito. Mas tem que ser um produto muito rico, né? Mas tem que ser um produto muito rico. Então, assim, isso é muito alinhado, sabe? E eu acho que isso é que agrega muito valor ao negócio e a parceria que a gente tem. Então, assim, acho que... Legal. E hoje, qual é a maior dificuldade do seu negócio, você acha? A gente tem algumas grandes dificuldades no nosso negócio. A gente tem, por exemplo, uma dificuldade de integração que a gente passou nesse período, porque nós somos grupos diferentes de empresas diferentes. Então, você tem uma dificuldade de integração de cultura, você tem uma dificuldade de integração... Mas essa eu acho que é uma dificuldade que a gente já passou, que já aconteceu, né? A gente tem uma dificuldade de escalabilidade com muita prática. Então, você tem, por exemplo, estratégias de parcerias com hospitais para você conseguir atingir uma prática maior no Brasil inteiro. Você tem algumas estratégias, mas isso é uma dificuldade, sim, com certeza. Dificuldade que todo negócio tem, como, por exemplo, concorrentes. Né? Você tem, obviamente, todo negócio acaba tendo. Todo bom negócio acaba tendo. Então, assim, você precisa se diferenciar a ponto do cara querer te escolher em vez do outro, não entrar em briga de preço. Então, assim, você tem algumas dificuldades em termos de gestão de negócio. Mas a dificuldade que hoje, maior que eu encontrei até o momento, é uma integração cultural, mas acho que a gente já caminhou por isso aí. Eu acho que o próprio mundo, a transformação do mundo vai te ajudando nesse processo também, né? De vai validando que online funciona, uma série de coisas. Com certeza. Em 2016, quando a gente lançou os cursos online de saúde mental, a gente recebeu várias cartas de conselhos, conselho de fonoaudiologia, conselho de psicomotricidade, tudo mais, assim, sendo bastante contra o lançamento dos cursos online, sabe? Sério? Claro, porque na época, 2016, a gente está falando de uma época que o ensino online, em geral, já era muito desacreditado. Quando você passa para a área da saúde mental, então, que é muito crítico, mas eu acreditava que eu conseguia entregar qualidade no produto, mesmo com muita prática, mesmo não sendo presencial. E isso se consolidou. De fato, a gente mostrou que isso é verdade e hoje a gente tem parcerias muito grandes com esses mesmos conselhos. Né? Eu até agradeço muito a eles aí pela parceria que nós temos. Muitos presidentes de conselhos são nossos professores, nossos coordenadores, diretores de conselhos são nossos professores. Quem te bateu, a gente abraça. Exatamente. É legal, mas é porque você foi disruptivo. Mas eu não acho, e não tenho nenhum rancor, não acho que foi uma coisa ruim que eles fizeram. Estava no papel dele, né? Sim, cara, era uma novidade, né? Era novidade. Na verdade, quem te bate, cara, tá só mais ou menos te botando na direção até mais certa. Porque eu acho que também se não tiver alguém para te dar umas pancadas, você acha também que pode sair fazendo qualquer coisa. Com certeza. Então esses conselhos são importantes. Muitas vezes, às vezes, ele não quer nem acabar com o teu sonho ou que aquilo não vá para frente. Com mas certeza. quer te direcionar. Com certeza. Eu tento ver dessa maneira. Quem tá batendo é porque pode ajudar de alguma maneira, né? Com certeza. Tem gente que leva o pessoal, né? Você não levou. Não, de forma alguma. E é legal você falar isso por quê? Porque eu acho que esse movimento está acontecendo hoje. Eu acho que existe uma resistência muito grande por parte da educação médica de o curso online, tá? Que eu acho que é válida, porque existem muitos cursos online muito ruins, mas eu acho que ao longo do tempo isso vai se transformar. Eu acho que a gente tem que ser pioneiro nisso. O que a gente está fazendo para que isso aconteça? Primeiro, incorporando muita prática, mesmo no online, eu acho que isso é muito importante. Segundo, a gente está querendo agora fazer a aquisição de uma empresa de tecnologia para colocar tecnologia no coração da nossa empresa, porque a gente acha que é isso que vai ser o diferencial lá na frente, principalmente agregado ao produto. Quando eu falo de tecnologia agregada ao produto. E a gente conseguir transformar isso num produto realmente muito bom e que de fato entregar valor para médico. Então, se você perguntar para mim, João, então você vai ser uma empresa de curso online com muita ação aí de medicina. Não. Inclusive, a gente não quer abrir curso online agora de medicina, exceto de gestão para médico, que eu acho que a gente já consegue fazer bem. Mas de medicina em si a gente não quer abrir. Por quê? Porque a gente quer criar um produto que de fato seja muito bom e eu acho que esse produto lá na frente é que vai ser o grande diferencial do mercado como um todo. Que não fique diferente fazer online ou na prática seja a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa, mas seja muito próximo. Sim. Porque você também vai conseguir atingir. Tem muita gente que não consegue ir até São Paulo, né? Exato, exatamente. Normalmente um curso desse é diário? Ou uma vez na semana? Depende do curso. Você tem vários modelos diferentes. Mas hoje é diário, acho que é uma coisa que é... Mas a gente quer transformar no modelo híbrido, que alguma parte de teoria você consiga fazer online para que você já chegue na aula para um debate. Então esse é um modelo, por exemplo, que Harvard University usa, Stanford, as principais universidades americanas já utilizam disso, Kellogg, que você estuda antes da aula e a aula ela não é uma aula expositiva, não é uma aula teórica. Lembra que eu falei, presencial teórica? Ela é uma aula para debate do assunto que foi estudado. E se você vai para a aula sem ter estudado o assunto,
normalmente você nem vai para aula. Você é convidado até a sair da aula porque você não estudou o assunto antes. E a nossa ideia é essa, que a gente consiga fazer uma parte online forte para que a pessoa estude em casa, porque ela perde muito tempo indo para aula para ficar assistindo uma palestra. Sim. Cara, assiste em casa essa palestra e vai para aula para debater o caso. Né? Então, nesse caso aqui do hipotireoidismo que a gente viu na literatura, que é assim, professor, por que a gente não pode tratar assim assado? Isso é que é rico, tá aí que tá o ganho. Né? Então, a gente quer transformar esse todo dia em algo que não é todo dia, ou seja, você consegue aumentar até a capilaridade, mas que você tenha discussões mais ricas dentro da sala de aula. Pô, legal. Gente, a gente... Fala bem, né? Não, ele entrou aqui falando que ele... Gente, mas quanto tempo que eu vou falar? Porque eu não consigo ficar falando aí. É por quanto tempo? Eu não consigo falar por uma hora. Eu falei, não consegue aí, já passou. Temos que ir para as perguntas finais. Tem que ir pra pergunta final. Passa rápido uma conversa. Tem alguma coisa no processo da empresa? Você veio narrando muito bem que veio de aula particular, com a didática, que depois aí você, no Grupo Visagem, criou a Escola de Educação para Negócio, e da Escola de Educação para Negócio conheceu o médico, e do médico você criou o curso para medicina mental, não, você falou não, desculpa. Saúde mental. E aí, depois disso, você expandiu e teve a Private Equity que chegou e etc. Tem alguma coisa nessa... Porque a trajetória está muito bem contada, a cronologia. Tem alguma coisa assim que você tenha esquecido nesse meio ponto que queira acrescentar? Não. Assim, o que eu queria fazer é o seguinte. Para quem não assistiu, eu recomendo assistir o discurso do Steve Jobs de Stanford, né? Que é fantástico. Bota no YouTube lá, Steve Jobs de Stanford. Durante muito tempo foi o vídeo mais assistido do YouTube. Hoje é Baby Shark, o vídeo mais assistido do YouTube. Mas durante muito tempo foi o vídeo do Steve Jobs. E é um vídeo fantástico. E o que ele deixa de lição ali, que ele diz é o seguinte. Que depois, quando você olha a história de trás para frente, como a gente está fazendo aqui, é muito fácil você ver como é que os pontos se ligam. É muito fácil você entender a trajetória. Mas quando você está lá atrás, que você não consegue enxergar lá na frente, fica muito difícil você entender como é que os pontos eles vão se ligar. Né? E muita gente fala assim, poxa, você teve muita sorte, né? Você conheceu o Gustavo no momento certo, você teve uma revelação ali no momento certo, você teve... Só que, na verdade, assim, eu vejo muito sorte como uma união de duas coisas, que são oportunidade e competência. Por que isso? Porque oportunidade, a gente tem um monte por aí, né? Cara, se você quer ganhar muito dinheiro, por exemplo, navegando, você pode fazer uma prova de prático. Você tem a oportunidade de ser prático. Só que pouquíssimas pessoas têm a competência de agarrar essa oportunidade, né? Então você tem que ter a união das duas, senão não é sorte. Não adianta você abrir o jornal e ver um cargo de sei lá o que vai te pagar 100 mil reais por mês, então, e você não tem a competência de pegar esse carro. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você não se preparar para ter a competência necessária para agarrar a oportunidade quando ela aparece, você não vai ter sorte na sua vida. Então a sorte está muito ligada à competência. E as pessoas muitas vezes tendem a dissociar sorte de competência. É verdade. Elas tendem a colocar sorte ao acaso, mas se você não tem a competência para agarrar aquela oportunidade naquele momento, você não vai ter sorte. Então, cara, se eu pudesse falar, se dedica, assiste Tem a autodisciplina, né? Tem autodisciplina, faz aquilo que você acredita, porque a sorte vai aparecer. Porque a sorte nada mais é do que a oportunidade, junto com a competência para agarrar aquela oportunidade. E a autodisciplina te dá movimento, né? Aquele dia que você não quer levantar da cama, você vai lá e levanta. Se você está em movimento, você está conhecendo pessoas, você está trabalhando e a sorte... E a autodisciplina só depende da pessoa, né? Não depende mais de ninguém. Você não depende de nada, só depende de você. Exatamente. Você querer. Exato, é isso, exatamente. Sua força de vontade. Aquela preguicinha de levantar da cama, quando você fala assim, não, a minha disciplina vai me fazer levantar, e aí eu vou lá naquela reunião, vou lá naquele encontro, vou trabalhar, vou me dedicar, fazer aquilo muito bem, aí começa a surgir a sorte. Começa a surgir exatamente a sorte, é isso aí. É isso aí. Legal. Vamos para as perguntas? Finais, Maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade eu acho que foi ser persistente naquilo que eu acredito quando as pressões externas eram muito fortes. Seja pressão familiar, seja pressão financeira, seja pressão de qualquer coisa. Então, acho que a grande dificuldade que eu tive na minha vida inteira foi fazer aquilo que eu acredito. E aí eu tô falando, acabei dando exemplo da minha vida pessoal, mas profissional também. Então, às vezes você tá num caminho ali que tá todo mundo te batendo e dizendo, olha, não é por aqui, não vai por aí, não faz isso, pelo amor de Deus. Ou, se você fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com você. E você fala assim, cara, mas é isso aqui que eu acredito, é isso aqui que eu vou fazer. Porque no final das contas, a única pessoa que vai colher os frutos, ou a única pessoa que vai ter o prejuízo em relação àquilo, das suas ações, é você mesmo. Então, cara, tenha consciência de que você vai colher aquilo que você fizer hoje. Ninguém mais que está te falando externamente. Então, faz aquilo que você acredita, se mantém. Isso, para mim, foi certamente a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. E você tem uma empresa de saúde mental. E você trabalha saúde mental? Trabalho saúde mental. Assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de esporte. Né? Então, eu tento praticar esporte pra caramba. Então, assim, eu jogo tênis.
jogo futebol, jogo golfe, é importantíssimo também para a saúde mental. O que mais que eu faço? Jogo tênis, futebol, golfe, malho, né? Acho que é importante também. Então, assim, tento fazer o máximo possível de atividade física, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, meditação. Eu acho que todo mundo tinha que meditar. Todo mundo na vida tinha que meditar. Eu tenho vontade, mas acho que eu não consigo. Não. Eu sou muito agitada, então eu acho que já me dá agonia. Por isso mesmo. Antes de sentar, eu já tô agoniada. Pago pra ver se então, eu precisava meditar, de verdade. Eu sou muito agitada. Mas eu acho que a meditação e eu... Mas por isso mesmo você tem que meditar. Por isso mesmo. Né? Mas meditar ao ponto... A minha esposa consegue de fazer aquele processo e desligar... Porque eu tenho meus momentos, que não é a técnica da meditação, mas que me renova bastante, sabe? Sei. Ficar sozinho, com certeza. Eu boto um barulhinho da natureza, fico quietinho ali com o olho fechado e tal. Mas eu não consigo se sentir flutuando, não. Sair do corpo, ver meu corpo ali. Eu não consigo, não. Mas eu fico uns 15 minutinhos ali, boto um barulhinho de chuva, um barulhinho bem tranquilo do passarinho. Com certeza. Quando você fala de meditação... Isso é meditar. É meditar. Quando você fala de meditação, eu medito. Você tem um caminho muito amplo. Mas o que eu poderia dizer sobre meditação aqui, se você pudesse dar um conselho? Começa com mindfulness. Mindfulness, escreve. Mindfulness, né? Você escreve. Mindfulness, que é um processo de meditação, muitas vezes rápido, 15 minutos, e que te dá uma renovada muito grande na sua mentalidade. Então, vou tentar. Se hoje tem aplicativos para te ajudar, você tem livros para te ajudar. Acho que até no Spotify você coloca algumas coisas de meditação. Spotify. Vai te dando 15 minutos para mim é como se fosse 1h30, mas você tem o calm.com, calm.com, calm.com é um site que também te ajuda muito. E tem vários, né? Hoje em dia você tem vários. Então isso é uma coisa. Aí você tem também uma parte de meditação que a gente chama de autorreflexão, que pode ser um período que você está mais meditativo, refletindo sobre a sua vida, sobre você, etc. Você tem uma parte de meditação mais profunda, que aí você pode entrar em meditação transcendental, outro tipo de meditação. É isso pra mim que é... Mas é um caminho, é um progresso. Acho que é evolução. É isso que é... Porque muita gente fala, eu medito, a pessoa já acha que você... Nisso, né? Não, é isso que eu quis dizer. Tem gente que se encontra. Ele acabou de escrever o passo a passo. Você fala, eu medito, tu já acha que o cara cruza as pernas e flutua e tal. Não, talvez ele já consiga, mas ele não começou fazendo isso. Ele começou tipo só de olhinho fechado, descansando um pouco e tal. Legal. Uma questão que eu ouvi esses dias e que eu acho que é muito legal da saúde mental, que a gente não foi ensinado a isso, mas é muito importante. A gente já é da geração que foi ensinada a cuidar do físico, né? Nossos pais não se cuidavam muito do físico, mas a gente já foi ensinada e ninguém falava do mental. Exato. E aí eu ouvi dizer, vou ser bem breve, que a diferença do medalha de prata pro medalha de ouro é que ele cuida da mente. Então, assim, qualquer um é capaz de chegar na prata malhando todo dia, se exercitando todo dia, treinando 12 horas por dia, se alimentando muito bem e tal. Isso o prata e o ouro fazem igualzinho. Tipo assim, mesmo número de horas de treino, mesma alimentação, mesmo tudo. A diferença lá no jogo, na hora que do prata, é que o de ouro preparou a mente. Tipo, se cuidou mentalmente. Isso faz muita diferença. Todo sentido. Faz todo sentido. Muito legal. E só para concluir, então, alimentação e sono. Pronto. Sono, né? Sono para mim é importante também. E conselho para quem quer empreender? Eu acho que assim, tem uma palavra que eu poderia dizer que é autenticidade. Eu acho que tem que ser uma pessoa autêntica para você empreender. Tá? Então você tem que ter valores, e não importa quais são esses valores, você tem que acreditar, não importa quais são essas crenças em alguma coisa, você tem que perseguir aquilo que você acredita. Né? Você tem que ter resiliência. Resiliência é uma palavra que eu nem gosto tanto, porque parece que assim, eu fui, errei, vou de novo, errei de novo, vou de novo, errei de novo, vou de novo, na mesma coisa, né? E não é isso, na verdade. Né? Resiliência não é isso. Então, você ser resiliente no sentido de as tentações vão aparecer, né? As propostas vão aparecer, mas se você conseguir seguir aquilo que você acredita, se você conseguir ser autêntico naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir um objetivo aí na sua vida. É claro que aquilo que eu falei, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, têm conforto em casa, moram com os pais, e tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso, de recusar uma proposta de emprego, cara, às vezes a pessoa precisa. Então, é mais fácil falar do que fazer. Mas assim, se eu pudesse dar um conselho cara, seja autêntico. Se você precisa trabalhar, cara, tenta nas horas vagas fazer alguma outra coisa, só para sem querer me estender muito, mas no início do CBI, cara, assim, eu falei como se tivesse sido um momento de disrupção no sentido de sair do IAG e criar o CBI, né? Mas você teve um overlap ali no meio do caminho em que eu trabalhava no centro de 9 da manhã, muitas vezes até 10 horas da noite, porque eu dava aula depois, até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu pegava um carro, vinha para Barra da Tijuca, não sei quem conhece aí do Rio de Janeiro, mas é bastante longe isso. Pro consultório do Gustavo, a gente ficava gravando até 1, 2 da manhã. Muitas vezes saía para jantar, porque não dava tempo de jantar, estava tudo fechado, a gente ia no
na casa do alemão aqui, que era a única coisa que tinha aberto aqui na Barra, para comer um sanduíche, depois voltava para casa, onde assim estava de novo lá no IAG, 9 da manhã até 10 da noite, depois até 1 da manhã. Sim. E assim, vão ter períodos que você vai precisar fazer isso. Não tem jeito. Eu precisava, na época de continuar como diretor, eu precisava atuar aqui também, até para ver como é que era o Gustavo, até para ver como é que era a ideia, até para ver como é que era o negócio. E assim, é fácil? Não é. Mas assim, se você acreditar e tiver vontade, eu acho que você consegue. É aquela famosa história, o cara vê o empreendedor assim, não, pô, mas ele cuida muito da saúde, ele tá todo dia às 7 ou 8 da manhã na academia e tal. Calma, pessoal, ele sacrificou um pouquinho a saúde dele lá no início. Muitas vezes. Ele sacrificou a alimentação dele lá no início. Muitas vezes, com certeza. Aí ele conquistou um equilíbrio agora, ele consegue se dedicar nesse sentido. Tudo são fases, né? São fases, mesmo né? hoje, por exemplo, tem momentos, tem fases em que eu também eu quero não como, empreender, mas eu tô aqui como CLT numa empresa. Não, mas eu preciso dormir 8 horas por noite. Eu preciso... vai ficar meio difícil, não vai rolar. Você vai ter que sacrificar alguma parte. Geralmente a saúde e a alimentação nesse início. É mais prejudicado. Normalmente sim. E é bom fazer isso quanto mais jovem você fizer isso, mais você recupera. Mas você vai ter que sacrificar alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E as empresas têm alguma rede social? Tem. As empresas têm rede social. A CBF Miami, vocês acham. Aristo Residência Médica, vocês acham também lá no Instagram e tudo mais. BBF Chicago, também vocês acham lá, que é a empresa de gestão que eu comentei, que agora está muito voltada para a gestão da saúde. E a faculdade Primum, que antigamente era BWS, quem já seguia BWS vai continuar lá, a gente mudou o nome. Hoje você tem Primum, e aí você tem 2 Instagrams da Primum, tá? Um que é voltado para holding e um que é voltado para a faculdade Primum, que são os cursos de medicina. E aí eu não sei se a gente pode depois deixar em algum lugar essas redes, porque são 2 redes diferentes. Sim. É muita rede, né? Também se eu ficar falando aqui no... Mas quando se o episódio vai saindo cada rede. Então pronto. Então quando você escrever Primum lá, vai aparecer certinho quais são as que aparecem. Primum, P-R-I-M-U-M. Primum, eu não falei aqui, mas é a frase mãe de todos os médicos. Todos os médicos conhecem. Muitos médicos têm tatuado essa frase, inclusive no braço, inclusive um dos nossos diretores que é médico tem, que é primum non sere. Não sei se é assim que se fala em latim, se é non sere, sei lá como é, mas escreve primum non sere, que significa primeiro não fazer mal. A primeira frase do médico é o seguinte: quando eu pego um paciente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é não fazer mal àquele paciente. Então, qualquer procedimento, qualquer coisa que eu tiver que fazer, é não fazer mal àquele paciente. Todo mundo deveria tatuar isso, os médicos. Deveria, exatamente. Porque uns são grossos, né? Geralmente em alguns atendimentos. Outros receitam um monte de coisa aí que só para levar uma comissão do remédio. Tem. Que fica o recado. Tem toda a profissão. Toda a profissão sem dúvidas. Mas não sabia que tinha esse lema legal. aqui. Legal. E quem criou esse lema foi um cara há muitos anos atrás, nem sei quantos, se eu não me engano foi 400 a.C., posso estar enganado. Nossa. Se eu estiver enganado, depois a gente dá um... brincadeira. Mas se eu não me engano, 400 a.C., que foi Hipócrates, que é um cara conhecido como o pai da medicina. E ele criou essa frase, e até hoje é a frase que daí tem o alicerce para todo o restante da medicina. Então o nome da empresa é Primum em função disso. Não, bom você ter falado que daqui a pouco você não tá no WhatsApp aí, Clarice Lispector, Albert Einstein ou Fernando Veríssimo. Com certeza. Muito bom. O cara mais preocupado de não falar uma hora. De não conseguir falar, mas que passamos obrigado. do tempo. O episódio muito foi obrigada, o episódio foi excelente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi um prazer imenso. Uma carga técnica aqui para quem estiver ouvindo muito alta. Poxa, que bom. Não sei se isso é bom, mas... Não, sim, e essa parte muito legal. de educação, assim, que tá bombando, parte online e tal, deixou e a área muita da dica saúde, boa. que é muito importante, muito, né? Deixou muita dica boa. Obrigado, João, por ter vindo. Obrigado pelo seu tempo, que é concorrido. Obrigado. E obrigado por prestigiar nosso podcast. Obrigado, que agradeço. É isso, gente. Mais um episódio chegando ao fim. E inscreva-se no canal do YouTube, que é muito importante. A gente está passando de 1000 visualizações dos episódios essa semana. Tá legal, tá bem legal. Mas a gente precisa aumentar o número de inscritos lá. Quem está assistindo, vai lá, se inscreve, faz muita diferença. Sigam a gente no Instagram, papo.decompadres. Isso. Meu Instagram pessoal é o cintia.pamplona. E Rafael S. Baptista. Hoje, Cíntia não falou nada, mas eu estou de vermelho gravando aqui. É verdade, está de vermelho, gente. É um milagre. Por isso que você conseguiu falar, porque ele trouxe uma energia nova. Mas daqui a pouco eu volto pra minha blusa preta. Hoje eu emprestei pra Cíntia. Todos os episódios, entra no YouTube, é tudo preto. Hoje eu emprestei pra Cíntia. É isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.